Boa tarde, gente. Hoje é dia 18 de junho. Peguem o e-mail de vocês, abram na página 64, vamos lá? Atividade 11.3. Jorge fez um desenho para representar suas caixas e moedas. Então, ele fez esse desenho aqui. Ele tem 2, 4, 6 caixas e em cada caixa... Aqui, porém, e aqui em cada caixa tem um número de moedas. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 5 moedas. Porém, ele também aprendeu outro jeito de representar essa situação. 6 vezes 5 igual a 30. O que significa cada número escrito por Jorge? O que significa o 6, o que significa o 5 e o que significa o 30? O que significa o sinal X aqui, esse sinalzinho aqui? Se eu falar o que significa, eu vou dar a resposta para vocês. Ele significa uma letra, significa uma operação, o que significa? Relacione cada escrita abaixo com uma possível solução dos problemas. Problema A, 4 vezes 6, 24. Problema B, 5 vezes 6 igual a 30. Problema C, 3 vezes 6 igual a 18. Problema D, 2 vezes 30 igual a 60. Problema E, 2 vezes 16 igual a 38. Problema F, 3 vezes 8 igual a 24. Então, vamos lá. Os probleminhas são esses daqui, tá, gente? Vocês acham que aquelas representações estão de acordo com cada probleminha aqui? Foi essas continhas que vocês utilizaram para fazer essas continhas, esses probleminhas aqui? Foram essas situações, foram essas as soluções, problemas que vocês encontraram para resolver aqueles probleminhas da atividade 11.2? 11.4. Os resultados de multiplicações podem ser organizados em uma tabela, conhecida como Tábua de Pitágoras, em homenagem a um matemático que viveu na Grécia por volta de 500 anos antes da era cristã. Vamos preencher esta tábua? Primeiro, preencha a linha e a coluna amarelas, depois as linhas e colunas alaranjadas. Então, vamos lá. Primeiro, 1 vezes 1, eu vou colocar quanto é. 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5, 1 vezes 6, 1 vezes 7, 1 vezes o 8, 1 vezes o 9. Aí aqui, 2 vezes 1, 3 vezes 1, 4 vezes 1, 5 vezes 1, 6 vezes 1, 7 vezes 1, 8 vezes 1 e 9 vezes 1. Logo em seguida, eu vou fazer 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, ou seja, eu vou completar as colunas amarelas, as linhas amarelas e depois as linhas e colunas alaranjadas, tá bom? Então, eu vou completar todo esse quadro. 2. Após o preenchimento, responda as questões. Então, vamos lá. O que acontece quando multiplicamos um número por 1? Quando eu multiplico qualquer número por 1, ele muda o resultado ou ele dá o próprio número? O que vocês acham? Como podemos calcular o resultado da multiplicação de um número por 2? Como que eu posso calcular o número de um número por 2? Eu dobro esse número? Eu triplico esse número? E por 4, como que eu posso? Eu faço uma adição, eu faço uma multiplicação, como é que é? E por 8? Língua portuguesa. Peguem aí no envelope pardo a atividade A Formiga e a Pomba. A professora mandou impressa aí para vocês. Uma formiga foi à margem do rio para beber água e, sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar.
Uma pomba que estava numa árvore sobre a água arrancou uma folha e a deixou cair na correnteza perto dela. A formiga subiu na folha e flutuou em segurança até a margem. Pouco tempo depois, um caçador de pássaros veio por baixo da árvore e se preparava para colocar varas num visgo perto da pomba que repousava nos galhos, alheia ao perigo. A formiga, percebendo sua intenção, deu-lhe uma ferroada no pé. Ele repentinamente deixou cair sua armadilha e isso deu chance para que a pomba voasse para longe a salvo. Autor: Esopo. Moral da história: quem é grato de coração sempre encontrará oportunidades para mostrar sua gratidão. Uma boa ação se paga com outra. Essa é uma fábula que se chama Formiga e a Pomba. Este texto é uma fábula porque apresenta características como humor e seres encantados, instruções e imagens, tabelas e informações científicas ou animais como personagens e moral da história. Lembra que o ano passado a professora trabalhou com vocês que a maioria das fábulas tinha os animais, tinha o moral da história, os animais eles falavam, entendeu? Vocês lembram que a professora falou sobre isso o ano passado? Então, 2. O texto começa dizendo: uma formiga foi à margem do rio para beber água, e sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. A palavra sublinhada refere-se a... O que significa arrastada? Essa palavra arrastada está se referindo a quem? A sede, a água, a folha ou a formiga? Quem que estava sendo arrastada pela forte correnteza? 3. A formiga se salvou da correnteza porque o rio parou de correr, o caçador a atirou de dentro do rio, caiu uma folha de árvore em que ela se apoiou ou ela subiu numa folha de árvore jogada ao rio pela pomba. Qual dessas alternativas é a correta? 4. A formiga viu o caçador preparando uma armadilha para caçar a pomba no momento em que se debatia na correnteza, alcançou a terra, se escondia atrás de uma árvore ou foi presa pela rede do caçador. Como que ela percebeu que o caçador estava fazendo uma armadilha para caçar a pomba? 5. No início do texto, disse que a formiga está sedenta. Isto significa que a formiga estava com fome, frio, sede ou calor. 6. Uma boa ação se paga com outra. A frase escrita entre aspas e em letras maiores que os do texto indica a moral da história, que a história acabou, a amizade que se formou entre a pomba e a formiga, ou que foi o caçador de pássaros quem falou. 7. Narrem apenas um parágrafo quando você já fez um favor a alguém que já tenha lhe ajudado ou vice-versa. Vamos pensar lá. Por acaso, alguém já fez um favor para você e depois, sem mesmo que ela tenha pedido, você fez um favor para ela? Você vai escrever aqui, nessas poucas linhas, o que fizeram para você e depois você fez em retribuição, certo? E no nosso caderno de arte, vocês vão ilustrar a fábula. Ilustrar a fábula, a pomba e a formiga. Combinado? Então, por hoje é só. Não esqueçam de enviar as fotos das atividades para a professora, né, Samuel? Não é mesmo? Não esqueçam de enviar as fotos para a professora. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Tchau!